Obrigado, irmão. Boa noite a vocês. Não estranhe meu sobrenome, ele é Gato mesmo. Mas eu não mio e não solto pelo. Originalmente, se eu posso dizer assim, o meu nome é com 2 T's. Porém, o meu pai foi registrado errado e meu nome ficou com um T. Então, pense você na escola desde jovem, não é? Tinha aqueles desenhos, por exemplo, Thundercats da minha época. Não recomendo que ninguém assista, mas só faço alusão. Eles me chamavam de Snarf. Então, o Gato me acompanha desde sempre, mas é um privilégio fazer parte da família Gato. E agora não Cibone com a minha esposa, não é? Unimos numa só carne e sempre temos a bênção de ter, compartilhar de uma nova família, isso é uma bênção. De fato, eu fui chamado este ano para ser o pastor da Clínica Adventista de Curitiba. É um privilégio estar ali. Papai do Céu foi conduzindo a minha vida desde jovem. Eu sempre tive o desejo de ser pastor, após 15, 16, 17 anos, mas fui fazer fisioterapia. E eu acho que tudo veio a calhar, não é? Hoje fisioterapeuta, mas não atuo mais na área da saúde, posso ajudar muitos pacientes. E o nosso trabalho consiste de ser capelão, de cuidar dos pacientes especialmente. Os pedidos de oração ali depositados nas urnas, os pacientes que procuram os médicos com algumas necessidades emocionais, não na área psicológica, é claro, mas espiritual, aquilo que nós podemos aconselhar, funcionários que ali estão de maneira um pouco mais indireta, mas nós cuidamos dos médicos, não é? Temos esse cuidado especial, e é um privilégio, é um santo privilégio. As pessoas no seu momento de saúde, seja a saúde mais ou menos, ou a saúde no aspecto bem negativo, ruim, elas ficam mais susceptíveis a buscar a Deus. E ali nós temos um bom redil, não é? Para trabalharmos com essas pessoas que necessitam. Deus seja louvado por isso, é um privilégio estar aqui na igreja de JuVV. Eu, algum tempo atrás, este ano, assisti uma semana de oração. Esqueci o nome do pastor Dilson Bezerra. Faz um tempinho já, eu acho, que ele fez essa semana aqui. Eu me lembro que o púlpito era o mesmo. E eu pude acompanhar essa semana de oração. Conheci um pouquinho da igreja por vídeo e agora conheço aqui com vocês. É um privilégio estar aqui. Mas que, independentemente do templo, de nossa presença, Deus seja louvado essa noite. Amém? Nós teremos um encontro especial com Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias e vamos estudar um pouquinho do amor dele por nós. O título da mensagem desta noite é A Lei do Novo Reino. E para nós trabalharmos esse texto, trabalharmos esse título, nós vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, dos versos 32 ao verso 45. Nós vamos ler um pouco mais a Bíblia essa noite, alguns versos a mais, e vamos contemplar um pouquinho do que Jesus quis dizer aos discípulos e o que Ele nos quer dizer esta noite. Abra suas Bíblias em Marcos capítulo 10 e vamos ler do verso 32 ao 45. Mas antes, feche os seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai querido, quando o Senhor nos chama para vir à sua casa de oração, é porque o Senhor quer falar conosco. E não adianta nós enrolarmos, não adianta nós queremos achar outra coisa. Nós temos o privilégio de estarmos diante do Senhor, a autoridade deste universo, Criador de nossas vidas, e ouvir agora a sua santa e augusta palavra. Santo Espírito, capacite-me, dê-me as palavras corretas e também abra os nossos espíritos, inclusive o meu, para que venhamos aprender com o que vamos estudar aqui. Rogo uma bênção especial sobre cada filho do Senhor aqui e cada família representada, em nome de seu amado Filho Jesus, amém. O texto bíblico diz: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, e dizendo: Eis que subiremos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Verso 35.
Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e o recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, versículo 41, indignaram-se os 10, no caso os 10 discípulos, contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um texto conhecido, vocês já ouviram. E eu nunca me esqueço, uma das primeiras vezes que eu li esse texto, quando eu vi que João e Tiago haviam pedido isso, eu me coloquei no lugar dos discípulos, outros 10, e falei assim: mas como pode? Esses dois aí estão querendo tomar o lugar, quem sabe poderia ser nosso. Mas que mitidez é essa que vem no coração da gente? Esse será um momento alto da mensagem, já na parte final. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês um aspecto interessante da lei, não ainda da lei do novo reino, mas da lei numa conjectura geral. Quando nós falamos sobre governo, sobre domínio, sobre autoridade, queridos irmãos, posições e leis, nós nos deparamos literalmente com uma imensidão de exemplos de governabilidade, sejam bíblicos ou não bíblicos. Toda a administração pública, por exemplo, precisa de ser pautada em leis, em ordenanças, a fim de que o seu governo, a sua ação administrativa seja legítima. Desde os tempos mais remotos, por exemplo, até os dias de hoje, formas de liderança, formas de regimento, administrações de estados têm existido. E de fato, elas estão a evoluir, seja para um aspecto positivo ou um aspecto negativo. Nós vivemos hoje numa época no Brasil que a forma de governo está no aspecto negativo, não é? E estamos vendo, inclusive no dia hoje é um dia épico para essa história no Brasil, não é? Com a decisão sobre a Dilma Rousseff, a nossa ex-presidente, não é? Então ainda cabe recurso no STF, porém tudo dão os indícios que ela será deposta de fato. Por isso, queridos, a importância das leis para a estabilidade do governo é imprescindível. Quanto maior a estabilidade de um governo, do seu povo, maior o seu crescimento. E pesquisando um pouco mais sobre as leis, eu achei algo interessante. Nas épocas remotas, alguns fatores eram de extrema importância para que os governos crescessem e fossem adiante. Um primeiro ponto para essa formação de leis e para que ele fosse adiante era a tradição do povo. Um segundo aspecto era o respeito às leis colocadas. Um terceiro ponto eram as comunidades onde eram aplicadas essas leis. Um quarto ponto, boas lideranças, é claro. E um quinto ponto, que até hoje faz diferença na governabilidade, principalmente de instituições privadas, públicas também, a religião. Esses 5 fatores eram fatores essenciais para que o governo daquela época antiga tivesse resultado. E esse sistema não mudou muito até hoje, pelo menos não em relação, eu costumo dizer, às culturas que influenciaram enormemente as nossas culturas políticas de hoje. Por exemplo, as culturas mesopotâmicas. Alguns códigos de lei se formaram nessa época, e os irmãos vão se lembrar, inclusive a Bíblia trabalha sobre isso, sobre Babilônia. O Código de Hammurabi, cerca de 1700
anos antes de Cristo, já era feito valer, fazia parte do povo da Babilônia. E, de fato, este conjunto de leis ele não é o mais antigo, mas sim os mais antigos registros encontrados. E é interessante notar que tudo isso era para estabelecer-se um governo terreal. O Código de Hammurabi, para vocês terem uma ideia, era composto de 281 leis escritas, distribuídas por 3.600 linhas, já naqueles idos. Então, observe o papel importante da lei para o regimento do governo, para a manutenção dos povos desde as épocas antigas. E isso não é diferente hoje para nós, principalmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente para o reino de Deus. Essas leis do Código de Hammurabi, elas eram talhadas num monolito, numa rocha de diorito, de cor escura, num monolito talhado em cuneiforme, onde a sua base era de 1,90 m de circunferência e o ápice de 1,60 m, em torno de 2,50 m de altura. E ele era espalhado, as leis ali talhadas, por toda a Babilônia, por toda a cidade de Babilônia. Era difícil quem não visse. Na verdade, só não via quem não queria a lei. E, amados, no reino da Babilônia, esta lei era feita valer veementemente. Essas cópias distribuídas nos lembram, inclusive, uma passagem conhecida da Bíblia, lá em Deuteronômio 6, dos versos 4 a 9, dizendo que nós deveríamos passar as leis, e eles também na época, de filho para filho, não é? Escrever as leis nos umbrais das portas, nos batentes da porta, colocar em suas mãos, colocarem na testa, claro, de forma simbólica, tudo para expressar a importância que a lei tinha no aspecto de conduzir o povo. E a lei em Israel era feita a valer, sim, mas naquela época também na Babilônia era feita a valer, sim. E falando em fazer valer, um exemplo interessante do Código de Hammurabi é que o Código de Hammurabi, 1.700 anos antes de Cristo, é bom eu frisar essas datas, para você ver que isso acontece desde aquela época, era baseada na antiga lei de Talião, onde nada mais era do que olho por olho e dente por dente. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Logo, para cada ato fora da lei, havia uma punição. E para os irmãos terem uma ideia, naquela época, a pena de morte era de umas formas mais frequentes de se fazer justiça. Imagine se isso fosse implantado no Brasil hoje. Como as coisas andariam de modo correto. Pare para pensar, não é? É bom nós observarmos como é que era. E as coisas andavam bem naquela época. Por isso que Babilônia se tornou aquela potência. Tudo a ver com a lei que regia aquele governo. Então, quando nós começamos a observar, era sim, sim e não, não. E ai se aquele que não cumprisse. E outro ponto, um aspecto interessante, que já naquelas épocas, os direitos comerciais, penal e civil, eram bem trabalhados, principalmente no aspecto de trabalho, família, das propriedades e da escravidão. Eu creio também, eu acabei não pesquisando, mas eu tenho certeza disso, até porque a Bíblia afirma isso, que as influências políticas elas eram comuns e notórias naquela época. Um exemplo claro que a Bíblia nos traz de influência política naquela época foi quando Nabucodonosor, sitiando Jerusalém, teve que voltar às pressas para a Babilônia, porque o seu pai havia falecido, Nabopolassar. E além de ir para fazer o enterro do seu pai, ele fez uma viagem rápida, de coisa de 10 a 15 dias, ele teve que voltar rapidamente, pois o seu império corria o risco de ser deposto. Naquela época, quando o governador não estava, o imperador não estava presente, existiam muitos levantes, e eles tinham essas leis coercivas justamente para colocar medo e falar, aqui quem manda somos nós. Batendo no peito do cara e falando assim, olha, opa, pera lá, daqui você não passa. Então a autoridade fazia valer e era feita a valer de fato. E neste período, o estar ao lado do imperador e o não estar fazia diferença entre a vida e a morte, literalmente. Muitos paparicavam o imperador. O imperador sabia disso, mas ele preferia que paparicasse, mesmo seja falsamente, mas estar ali todos subjugados a ele. Agora, eu queria analisar um aspecto da mensagem dessa noite para o texto que nós estudamos. No contexto que lemos do texto dessa noite, Tiago e João não foram diferentes.
Como muitos daquela época queriam estar ao lado do imperador, até por motivos torpes, motivos egoístas, que não era muito o caso de Tiago e João, nós vamos trabalhar aqui, eles também tinham o desejo de estar ao lado, politicamente falando, daquele que seria o próximo presidente da época. E este presidente, claro, seria Jesus. E se formos analisar, essas estruturas administrativas governamentais necessitavam de leis, de pessoas que a faziam e davam a vida por ela, e que pudessem dar a vida por ela, que desse impulso. E Tiago e João viram na oportunidade de fazer parte do reino de Cristo, de fazerem valer as leis. Eles amavam muito a Cristo, eles queriam estar ao lado dele, e eles estavam ali se pré-candidatando já. E eles chegaram para conversar com Jesus e disseram: olha, senhor presidente, o que vamos lhe pedir aqui, senhor pré-presidente, é que queremos que o senhor nos conceda, queremos que o senhor nos conceda isso. E Jesus, como pré-presidente, disse: o que querer que eu vos faça? E naquele instante, Tiago e João responderam: quando o Senhor se tornar presidente, nos dê o ministério da Casa Civil e a Secretaria do Governo, pois queremos estar ao seu lado o mais próximo possível para o ajudar nesse governo. Olha que interessante. No governo de hoje, de fato, na presidência da República, são esses dois ministérios, não é? O Ministério da Casa Civil e, no caso, a Secretaria do Governo, que são as pessoas mais próximas ao presidente. Não é à toa que o presidente Lula e a Dilma estavam organizando isso para estar mais próximo dela. Para Tiago e João e sua mãe que estavam juntos, isso é comprovado em Mateus 20, verso 20, a lei do novo reino seria como dos modelos vistos na época, modelos humanos. Eles não tinham uma concepção que o novo reino, a lei que Jesus queria estabelecer, era diferente. Havia entre os poderosos sacerdotes, os sumos sacerdotes e também os fariseus, ações de politicagem claras. Para os irmãos terem uma ideia como é que funcionava os cargos na época, os cargos de sumos sacerdotes e os cargos de sacerdotes, literalmente não funcionava como nos dias de hoje. Deveria funcionar, mas não funcionava. Hoje nós cremos que a igreja ora, os pastores oram, a nossa administração ora, e há um chamado para o pastor vir estar aqui na igreja do Juvevê, por exemplo, ou eu como fui chamado para a clínica adventista, aqui de Curitiba. Mas naquela época isso tinha se perdido de vista. Existiam os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram em maior número, os saduceus em menor, só que normalmente os saduceus eram mais ricos. E era comum ver sumos sacerdotes saduceus, mesmo sem o menor quórum. Porque o poder financeiro fazia diferença. Eles não escolhiam alguém que era chamado por Deus, eles mesmos escolhiam aqueles que iriam os governar. Eles pagavam caro, investiam caro, tudo para ter o poder. Agora você pensa, um governo regido dessa forma, um governo que deveria ser teocrático, um governo que deveria ser completamente pautado na instrução divina, poderia dar certo? É lógico que não. E os discípulos, principalmente Tiago e João, eles estavam aprisionados nessa forma de visão de governo. Não é à toa que eles queriam que Jesus viria como um líder temporal. Vocês sabem disso, eu não quero aqui, como diz no dito popular, chover no molhado. Mas um aspecto importante que nós devemos ver é que a lei que devia estar pautada nos ditames de Deus, não estava mais sendo pautada nos ditames de Deus. As nações que Israel deveria influenciar ao seu redor, na verdade, elas influenciavam. E isso os fez, principalmente, como eu digo, os discípulos, e Tiago e João, não quererem chegar no que estava claramente profetizado sobre o reino de Cristo. Cristo, ele literalmente viria para morrer e não para ser um líder temporal. Ele viria para servir e amar, e não para exercer poder humano. Ele viria para ser um mártir por nós e não para ter a pompa e o prestígio de um rei terrestre. E aquilo chocava os discípulos, mas na visão de Tiago e João, eles queriam estar ao lado do próximo presidente, exercer aquele poder temporal. Por isso os discípulos, especialmente Tiago e João, eles não compreenderam muito bem as palavras que Cristo diz nos versículos 33 e 34 que lemos. Eu vou resumir para nós ganharmos tempo, mas ali nós lemos que Jesus seria condenado à morte pelos sacerdotes e escribas. Ele haveria de ser escarnecido. Como um rei temporal poderia ser escarnecido? Isso não entrava na cabeça deles.
Ele seria ainda mais cuspido no rosto, seria açoitado e seria morto. E a confusão na mente deles aumentou, ou deve ter aumentado mais ainda, quando eles ouviram que, depois de 3 dias, ele ressuscitaria. Se coloque você na situação daqueles discípulos, naquele momento. Era uma situação, no mínimo, conflitante. Só que eles optaram por crer naquilo que a nação cria, que o Messias viria de um modo temporal. O que eles entendiam da lei do novo reino, meus amados? Será que nós podemos dizer? O que será que eles entendiam da lei do novo reino? Ou será que eles entendiam alguma coisa? Será que eles não entendiam nada? Eles passaram tanto tempo ao lado de Jesus e não conseguiam vislumbrar plenamente quem era Jesus e qual era a lei que Jesus queria colocar, essa lei do novo reino. E a pergunta que eu faço para reflexão: e nós, eu pergunto, conhecemos a lei do novo reino? Se eu te chamasse aqui na frente e te perguntasse qual é a lei do novo reino, será que nós vivemos a lei do novo reino? Conseguiríamos responder para nossas vidas cotidianas e diárias? O livro Desejado de Todas as Nações, ele dá um prisma bonito para essa história real. Diz que Jesus se mostra bondoso para com eles, Tiago e João, naquele instante em que eles querem se colocar um à sua direita e um à sua esquerda. Naquilo os discípulos já estavam ali com raiva deles. E ele não os repreendeu pelo seu egoísmo. É interessante notar que essa forma amorosa de Cristo às vezes é um contraponto para nossas atitudes quando algo acontece assim similar aqui na igreja. Será que nós agiríamos naquele instante como os 10 discípulos? Invejando e ficando indignados ou desgostosos? É muito fácil apontar para os 10 discípulos naquele instante, mas nós poderíamos fazer o mesmo. E é interessante notar que poderíamos até achar coitadinhos dos 10 discípulos que ficaram ali, e espertos do Tiago e João que foram pedir esse lado ao lado de Jesus, não é? Essa posição. Mas na verdade o Espírito de Profecia revela claramente, no capítulo 60 do livro Desejado de Todas as Nações, inclusive eu estimulo que vocês, ao chegarem em suas casas, leiam, são 2,5 páginas, o capítulo 60, que foi de onde eu me inspirei para fazer essa mensagem que Deus me inspirou. Ali fala um pouquinho mais da percepção dos discípulos e não do Tiago e João. É dito que o mais elevado lugar no reino era exatamente o que cada um deles buscava para si. É por isso que eles se indignaram tanto para com Tiago e João. Eles queriam estar literalmente onde estava Tiago e João. Perdão, queridos. Isso deve nos fazer refletir. Vivo eu a lei do novo reino? Pense isso, querido. Antes de explicar e esclarecer para vocês o que de fato é a lei do novo reino e aplicar para a sua vida para você ser daqui abençoado, meu amado, é muito importante nós entendermos algo. Quando Tiago e João agiram daquela forma, Jesus lia literalmente o coração dos dois. Ele sabia o que estava cravado naqueles 2 corações desejosos e esperançosos de estar ao lado do seu mestre naqueles dias. Ele sabia plenamente da profundeza da afeição que tanto Tiago como João tinham por Jesus. Se alguém que sabia, era Cristo. Nessa leitura de corações, Cristo via que João havia sido um dos primeiros discípulos a deixar tudo, literalmente tudo, e seguir o Mestre. E não só ele, como Tiago, seu irmão. Os 2 eram filhos de Zebedeu. E eles, quando deixaram as coisas, não deixaram mais ou menos para voltar de vez em quando e rememorar alguma vida antiga que ele tinha. Eles deixaram literalmente tudo. E o tudo passou por abandonar um lar. Não que eles separaram das suas esposas, das suas famílias no sentido assim, mas eles deixaram o conforto do lar e foram dormir debaixo de árvores, dormir quem sabe em cavernas, dormir na casa dos outros para levar a mensagem ao lado de Cristo. Eles com prazer abandonaram os amigos. Jesus, quando os 2, Tiago e João, falaram aquilo que os discípulos se indignaram, ele lia isso no coração de Tiago e João. Ele via que eles tinham um desejo claro em seu coração. Obrigado, irmão, vai ajudar um pouco aqui. O motor está falhando aqui, então. Muito obrigado, querido. E tudo isso que eles deixaram, com prazer, eu enfatizo, era para estar ao lado de Cristo Jesus.
Eles ansiavam pelo Messias e ali estava a oportunidade. E eles não hesitaram, deixaram tudo e seguiram o Mestre. Eles andavam e conversavam com Cristo diariamente. Eles ouviam e se maravilhavam com seus sermões. Jesus normalmente lhes tranquilizava o coração. E não é bom quando a gente tem um coração tranquilizado? Quando Cristo nos abraça e nos permitimos Ele nos abraçar? Assim era com eles. Jesus os livrava dos perigos e os instruía com imensa paciência e bondade. Não teve como os corações de Tiago e João se constrangerem, não se afeiçoarem a Jesus. Tal qual, por isso, eles queriam estar ao lado de Cristo, independentemente do que acontecesse. E na sua ânsia, inclusive a sua mãe os estimulou: vamos lá e vamos pedir um lado à sua direita e à sua esquerda, para que a gente possa estar ao lado do nosso futuro presidente da República. Toda ocasião para Tiago e João era ocasião para estar, sabe onde? Ao lado do Senhor Jesus. Gravem isso, queridos. Toda ocasião era oportunidade para Tiago e João estarem ao lado de Cristo Jesus. E não é à toa que Tiago, João e Pedro, os três juntos, eles estiveram em 2 lugares especiais relatados na Bíblia. O primeiro lugar, no Monte da Transfiguração, onde eles viram Jesus na sua plena glória. O seu rosto iluminou, e quando eles desceram do monte, eles mesmos, os três, Pedro, Tiago e João, tinham os rostos iluminados pela luz divina. As pessoas, quando eles chegaram lá embaixo e que foram expulsar aquele demônio que os discípulos outros não conseguiram expulsar porque estavam invejando os discípulos que estavam lá em cima, perderam o poder de Deus por conta disso, do seu orgulho, da sua inveja. Eles tinham o poder de Cristo. E um outro detalhe, para mostrar que eles aproveitavam todas as oportunidades, e não só eles aproveitavam, Cristo preferia eles, porque via neles um coração mais profundo, mais devotado, mais sincero. Eles estavam também no jardim do Getsêmani, orando com Cristo, vendo eles suar gotas de sangue. Eles apenas não compreendiam, sabe o que, meus queridos? Entre outras coisas, mas especialmente, o que simbolizava a lei do novo reino que Cristo queria lançar ali. Quando Jesus lhe falou, não competia dá-lo ao sentar-se à sua direita e à sua esquerda, mas que esse lugar era para aqueles a quem o seu Pai, Deus, havia preparado, nós chegamos no ponto alto dessa mensagem, para eu terminar e já despedir vocês, meus amados. Isso aqui era para eles também e é para nós. Esse é um momento que você deve prestar atenção, agora que essa mensagem, ela será de fato importante para nós. Até que eu preparei o terreno, mas aqui agora eu vou deixar claro o que é de fato a lei do novo reino e o que Cristo quer que nós vivamos para nós estarmos nas mansões celestiais de forma literal. Um primeiro ponto: o reino de Deus não se obtém por favoritismo. Os discípulos naquele instante, os 10 que ficaram, pensaram: Jesus, o Tiago e João devem ser os favoritos de Jesus. E de fato eles pensavam isso, porque normalmente era Pedro, Tiago e João que estavam mais próximos de Cristo. Mas a posição, o novo reino, os céus, não é alcançado por posições de favoritismo, e muito menos não é alcançado e nem recebido por uma concessão arbitrária. Eu estava assistindo há 1 mês e meio atrás, quase 2 meses, um documentário sobre o Estado Islâmico, o EI. E é surpreendente ver que muitos dos líderes regionais e distritais do EI, daqueles que governam e fazem o terrorismo, estão ali por medo, porque foram nomeados de uma maneira coerciva. Se eles não literalmente liderassem aquela região, eles seriam mortos. A lei do novo reino não será assim, os céus não será assim, pelo contrário. Sabe o que é a lei do novo reino? Irmão, escute o que eu vou lhe dizer, não se esqueça disso. A lei do novo reino, a diferença entre vocês ficar nesse mundo e ir para o céu, está completamente ligado com o seu caráter. O que Cristo queria impregnar no coração dos discípulos, de todos, era um caráter transformado. Vitória sobre o eu a cada dia, deixando o seu orgulho de lado e permitindo Deus transformar o coração efetivamente. O que Cristo queria para aqueles discípulos não era um trono temporal. Ele disse claramente para eles: olha, eu vou morrer,
Vou ressuscitar depois de 3 dias, serei cuspido. Acordem, eu estou falando, mas vocês não estão vendo. O novo reino, queridos, a lei do novo reino, ou herdarmos as mansões celestiais, nada mais é do que as vitórias constantes sobre o nosso próprio eu. Nós nunca entraremos no céu se tivermos um caráter imaculado. Eu repito, nós nunca entraremos no céu se tivermos um caráter imaculado com mancha. Mas você fala, pastor, então eu não posso ter nenhum pecado? Não, você terá pecados até o fechamento da porta da graça. Você estará continuando pecando, sendo um pecador, mas existe uma diferença entre escolher o pecado e querer estar nele, ou você cometer um pecado esporádico. Quando você cai, você se levanta e fala, meu Deus, me perdoe, estou arrependido. Pecados temporais, aquele pecado que por um deslize você faz, que você não planeja, não é isso que vai te fazer não entrar no reino celeste. No reino celeste, não. O pecado que vai fazer com que você seja imaculado, que o seu orgulho seja exaltado, é o pecado contra o Espírito Santo, é aquele pecado que você escolhe e não quer deixar o seu orgulho de lado, para se submeter nos braços de Cristo Jesus. Quanto mais perto de Cristo, amados, podemos estar, é isso que fará a diferença. Se você estiver mais profundamente ligado com Jesus, estudando a sua palavra, passando tempo de devoção, de comunhão, e permitindo que Ele haja em você, e não só haja para mudar o seu caráter, mas que você também trabalhe por Ele, esteja engajado na missão, é muito certo que você estará no céu. Esse amor que Cristo quis passar para os discípulos, essa lei do novo reino de ter um caráter a um molde de Cristo, é um amor como Paulo diz lá em 1 Coríntios, por exemplo, 13, versos 4 ao verso 5. Eu disse que a lei do novo reino é um caráter transformado, e ali diz claramente que o amor não se ensoberbece, então nós não podemos ter soberba em nossas vidas. O amor não busca os seus próprios interesses, busca os interesses primeiros de Deus, os interesses divinos, não o nosso eu exclusivo. O amor não se irrita. Você já parou para pensar que se você cultiva impaciência, irritabilidade, falar mal dos outros, ter inveja, você não estará nos céus? Você consegue entender isso, querido? Isso é algo muito sério. Sério e difícil quando a gente não quer abrir mão do nosso orgulho. Quando nós agimos por má fé, quando nós contamos aquela mentirinha branca, quando você engana alguém, quando você muda um dado no seu trabalho, quando você demonstra falhas de caráter, que você não está disposto a mudar, você vai ser barrado de entrar nas mansões celestiais. A lei do novo reino não se fará presente em sua vida. Aquilo que nós não vivemos aqui, nós não vamos viver lá. Ou vocês acham que nós vamos entrar no céu e lá nós vamos mudar? Não é assim. Não é assim, queridos. Definitivamente não é assim. Este é um amor que deve mover o discípulo como fazia o Salvador. O Salvador dava tudo, vivia a vida plenamente para salvar as pessoas, trabalhava, se sacrificava e se entregou até a morte pela salvação da humanidade. E nós seguimos esse exemplo de amor desinteressado? Às vezes eu começo a refletir, como eu preciso evoluir para entrar no céu? Você gosta da sua cama quentinha, não gosta? Quem aqui não gosta? Às vezes eu fico me perguntando, por que eu não me levanto essa madrugada e vou lá abraçar alguém que está na rua? Por que muitas vezes eu não vou me desprender do meu conforto para ir visitar um irmão que está precisando de ajuda? E tirar o meu eu e fazer aquilo que Cristo pedia que nós fizéssemos. Sabe, queridos, esse espírito de amor, de um caráter transformado, foi manifestado em Tiago, foi manifestado em João, foi manifestado em Pedro, foi manifestado em Paulo. Mas antes disso, antes deles conhecerem Cristo no seu pleno poder, de entender a lei do novo reino, nenhum deles compreendiam, mas quando compreenderam, quando eles tiveram convicção e aceitaram o ensino de Cristo, todos viveram literalmente a lei do novo reino.
E o que Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, dos versos 19 a 20, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses para nós terminarmos a mensagem. No capítulo 1, dos versos 19 ao 20, Filipenses, capítulo 1. Versos 19 ao 20, ao 21 também. Paulo dizia claramente: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O que estava acontecendo com Paulo? Paulo estava preso. Paulo, por viver a lei do novo reino, Paulo, por pagar o preço, tirar o seu orgulho de lado e se gastar para levar salvação aos outros, se gastar trabalhando, porque ele sabia que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe, aquilo fortalecia a sua fé. Ele estava preso e ia ser morto. E nessa situação, no versículo 20, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Espera lá, irmão, você ouviu o que está escrito aqui? Ele disse que o corpo dele seria engrandecido, a vida dele seria engrandecida, quer pela vida ou quer pela morte. Ele estava disposto a morrer. E é isso que Cristo estava querendo dizer para os discípulos: vocês têm que estar dispostos a morrer pela vida desse mundo aqui mesmo, porque não vale a pena, mas morrer também pelo seu eu, pelo seu orgulho, e ter um caráter, permitir ter um caráter transformado, ter um amor que brota de Cristo. E ele continua dizendo no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vocês já pararam para pensar que se nós aplicássemos o versículo 21 todos os dias em nossas vidas, nós teríamos uma vida diferente? Eu vou comer aquilo lá, e você pensasse, não, para mim, estar com Cristo é a vantagem. Eu vou morrer para isso daqui e vou seguir aquilo que Ele me pede. Numa transação comercial, aquilo que você às vezes não faz de um modo correto, aqui eu vou optar por Cristo, eu quero morrer por Cristo, eu quero viver no céu, então eu vou optar por fazer corretamente e deixar o errado. Eu não consigo perdoar aquela pessoa há muitos anos, eu opto agora por deixar tudo nos braços de Cristo e opto por ter coragem de perdoar e aceitar o perdão daquela outra pessoa, do meu próximo. Amados, o céu vai ser assim. Nós não vamos entrar lá com máculas, nós não vamos entrar lá com maus intentos, nós precisamos ter um acerto com Deus a cada dia. Quando Paulo disse isso, ele estava disposto até o fim, literalmente até a morte. Mas mais importante do que a morte física, meu irmão, é a morte do nosso orgulho. É a morte das suas vontades que contradizem a vontade de Cristo. Cristo estava estabelecendo um reino sobre os princípios diversos daqueles dias. Chamava os homens não à autoridade, mas ao serviço. Chamava os fortes a sofrer a fraqueza dos fracos. Poder, posição, talento, educação colocavam os seus seguidores sob maior dever de servir aos seus semelhantes. Então, se você aqui é um médico, você tem uma responsabilidade maior do que um técnico de enfermagem. Se você aqui é presidente de uma multinacional, você tem mais deveres pela sua influência do que aquele que cuida de uma borracharia e é o dono da borracharia. Se você tem um dom especial que Cristo te deu de evangelizar, você tem um dever maior do que aquele que não tem esse dom. É assim que Cristo estava querendo dizer, é isso que a mensagem dessa noite quer dizer para nós. O plano, a base de salvação é o amor de Cristo. E no reino de Cristo, são os maiores os que seguem o exemplo por Ele dado e procedem como pastores do seu rebanho. João, por exemplo, de filho do trovão, de um caráter iracundo, de um homem intempestivo, veio a se tornar João, o discípulo do amor. Caráter, amados, caráter. Um caráter transformado pelo amor de nosso Salvador, é isso que necessitamos. E eu concluo com uma ilustração pequena, de um parágrafo,
relatado sobre o Sr. Charles Spurgeon, famoso pregador. Uma época ele foi ameaçado por alguns homens que lhe diziam literalmente assim: se o Senhor não fizer isso, vamos publicar certas coisas que estragariam o seu nome. Eles estavam coagindo Charles Spurgeon. Estavam querendo intimidá-lo para que ele não dissesse, não proferisse aquelas palavras de salvação para as pessoas que converteram milhares e milhares. Um homem que permitiu morrer para o seu eu e permitiu, lei do novo reino, viver em sua vida. E sabe o que o Sr. Charles Spurgeon disse para estes homens? Olha o que ele disse, olha que caráter íntegro deste homem. Podem escrever tudo o que sabem a meu respeito, pois sempre refletirão as ordens por mim recebidas do céu. Charles Spurgeon não temia aquilo que os outros diziam sobre ele, porque se dissessem algo que o difamassem, ele saberia que não era aquilo, porque ele era tão fiel a Deus, com uma bússola ao polo, que ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Amados, eu concluo essa mensagem convidando a vocês a fazer um pacto com Deus, um pacto de caráter, um pacto de caráter limpo, um pacto de caráter íntegro, uma escolha e uma decisão já rápida de que eu quero ter um caráter puro para entrar no reino celeste. Você não vai entrar no reino dos céus porque você guarda os 10 mandamentos, meu irmão. O jovem rico está lá como exemplo categórico na Bíblia. Guardava literalmente os 10 mandamentos, mas amava mais as riquezas do que a Jesus. Você não vai entrar no céu por você ser um ancião, um primeiro ancião dessa igreja. Você não vai entrar no céu por você ser o diácono dessa igreja. Você não vai entrar no céu por ser o melhor pregador desta igreja. Você vai entrar no céu, sabe por quê? Por ter um caráter transformado por Cristo a cada dia. E eu quero só fazer uma pergunta para você pensar. Como nós vamos entrar no céu? Ou como nós vamos ter um caráter transformado se nós dedicamos esse tanquinho para Deus a cada dia? O culto aqui não fala de comunhão, mas para você ter um caráter transformado, é preciso que você passe 1 hora, 2 horas com Cristo. É muito, pastor? Olha, eu digo que é pouco. Eu estimulo você a dizimar as suas horas diárias a Deus. E se você vê que você está longe disso, eu te digo uma coisa de todo o meu coração: busque, mas busque incessantemente, porque não é as suas horas de trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde que vai te levar para o céu. Não é o momento de lazer com a tua família que vai te levar para o céu. Não é o momento do teu esporte sagrado na semana, o seu programa preferido de televisão que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é um caráter transformado, disposto a abdicar-se do seu eu orgulhoso e viver nos caminhos que Cristo lhe pede. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar? Se coloque em pé, por favor. Querido Deus que habita nos céus, o Senhor Jesus falou conosco esta noite através do relato bíblico. O Senhor nos mostrou que a lei do novo reino perpassa por um caráter transformado, e não pelas formas de governo desses mundos, não pelo que estamos acostumados, de como, por exemplo, a Curitiba funciona, nas suas leis de trânsito, as nossas leis de trabalho, que temos que trabalhar de X horas por semana, e cumprir isso, e ter as férias, o 13º, as leis do mundo. O novo reino é diferente. O novo reino é tão diferente que esse mundo não está preocupado em ter um caráter transformado. As pessoas vivem ao seu sabor, as pessoas buscam seus interesses, e assim, perdem esperança de algo melhor, mas nós não podemos perder essa essência, essa esperança. Eu venho lhe clamar ao Pai, que venha converter os nossos corações e termos a real noção de que um caráter transformado, um eu subjugado, as vitórias cotidianas, diárias, quem sabe de minutos sobre o nosso eu, o nosso orgulho, é que nos darão a vida eterna. É claro que o Senhor deve permear isso, não é a nossa força que fará isso, é um coração humilde reconhecendo que nós não temos força para nada disso, que nos dará força para conseguirmos vencer, sermos vitoriosos, porque Tu nos guiará, Tu nos dará o desejo e a vontade. Eu quero rogar por cada filho seu que está aqui presente, para que tenha o desejo de vencer e permitir o Senhor trabalhar num caráter, quem sabe, imaculado. E aqui eu começo por mim, Pai.
Eu tenho um caráter imaculado, eu preciso do seu amor perdoador e da sua força para eu vencer as minhas lutas. Assim eu oro para cada um e intercedo para cada um destes que estão aqui. Unja essa igreja com o seu Santo Espírito, e especialmente os seus filhos que vieram essa noite buscar o Senhor de maneira especial. Abençoe também os seus familiares. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Dê um abraço no irmão do lado e diga assim: te estimulo a ter um caráter como o caráter de Cristo. Vamos juntos para o céu. Amém.